Obrigada, obrigada, Pérola. Obrigada a você que está aí ligada no TV e News. E hoje, mais um quadro. Gente de Vitória, com muita emoção, com muito carinho. E a gente prepara esse momento para trazer histórias, histórias de pessoas, história de vida. E é tão bom contar. E para você ter vitória, sempre teve os momentos difíceis, né? Mas você nunca chega lá no topo, no sucesso, sem passar por um momento também de dificuldade. Mas a vitória vem. É só você saber passar por esses momentos. Toda pessoa vitoriosa ela tem uma história para contar. E hoje eu estou aqui com um jovem, o retratista Paulo Ferreira. Paulo é filho de Paulo, conhecido, né, nosso amigo Paulo Fumaça e Márcia Guimarães, que está aqui no nosso estúdio, muito feliz, vendo o sucesso do filho. Eles foram os primeiros diagramadores da cidade de Itabuna. Também diagramaram a revista Vitória por muito tempo, foram as primeiras pessoas que diagramaram a revista Vitória. São amigos de muitos, muitos anos, de uma caminhada. E Márcia foi uma das primeiras mulheres, né, a ser diagramadora. E também o filho foi criado num cenário de artista, né? E tá aqui Paulo Ferreira, um jovem que já conquistou sucesso em tão pouco tempo. Ele escolheu a sensibilidade da fotografia. Esse olhar sensível fez com que ele chegasse a conquistar vários prêmios. Como é bom nossa gente conquistando espaços. Gente que a gente viu nascer e ver essa geração aí brilhando. Que coisa boa. E vamos falar com ele agora. Ele que é diretor de fotografia e documentários, com ênfase em posicionamento de imagem para marcas pessoais e projetos para comunidades tradicionais. Como diretor, acumula 7 premiações e mais 20 participações em festivais de cinema. Ele também é graduado em comunicação social pela UESC. Então, Paulinho, você sabe que é com muito carinho receber você aqui no nosso quadro Gente de Vitória. Seja bem-vindo, Paulinho. Primeiramente, agradecer. Eu acredito que todo trabalho, todo serviço é uma forma de cuidado. Então, a gente percebe isso pela forma como você traz esse quadro. Então, primeiramente, agradecer a você. Eu acredito que a fé e o pertencimento são questões transformadoras. Então, eu sempre vi na sociedade pessoas que têm muitas vezes um trabalho incrível e que, mesmo tendo um trabalho incrível, muitas vezes não se apresentam da forma como são, maravilhosas. Então, esse trabalho ele nasce para que a gente possa fazer esse alinhamento justamente entre quem a gente é e justamente sobre o nosso objetivo profissional, o nosso objetivo de vida, porque a nossa imagem ela também conta uma história. A nossa imagem ela também traz uma mensagem, seja no audiovisual, seja na fotografia. A direção é justamente quando ela acontece justamente quando a gente é intencional, como se você estivesse escolhendo, na verdade, escrever uma carta. Então toda carta ela tem um destino e a depender da pessoa você vai adaptar a forma como você vai falar, a forma como você vai mostrar, porque justamente isso é um carinho com o outro. Então quando a gente fala, por exemplo, você tem um amigo que ele fala inglês e aí de repente você tem outro amigo que ele não fala inglês, por que a gente não vai se adaptar e falar português com ele? Se a gente começar a falar inglês, a gente só não vai ser entendido. Então justamente esse trabalho ele é um carinho com as pessoas, na verdade. Então, essa questão de ir para festival, fazer outras coisas, é algo que vem acontecendo com o processo, mas não é o objetivo, porque quando a gente para pensar em trajetória profissional, a gente nunca chega. Todo mundo está sempre almejando crescer, porque nunca é só para a gente, sempre é para a gente e para as pessoas que nos acompanham. Porque todo o trabalho, como eu falei, ele é uma forma de cuidado, ele é uma forma da gente contribuir com quem está à nossa volta. Então, é com esse olhar justamente que eu vejo seja os retratos que são sobre a nossa personalidade, seja esse processo também do audiovisual, porque existem histórias que elas são muito necessárias de serem contadas, e se a gente não contar,
Verdade, não fica a história. Exatamente. Então, hoje é contando sua história aqui hoje, você que eu creio que teve esse caminho, essa passagem pela UESC, você escolheu comunicação e de repente você não teve um olhar para ir para fotografia. Como é que foi isso? Você dizer, não, eu não vou, não vou, eu vou partir para isso aqui. Eu vou seguir isso aqui. Eu quero ser um retratista, né? Como é que foi isso que despertou em você? Primeiramente, a comunicação ela trata de linguagens, né? Existem diferentes formas de linguagem. Nós temos a fotografia, nós temos o audiovisual, que é essa junção da parte imagética com a parte sonora. Existem várias outras formas de falar. Então, quando eu falo sobre a questão da personalidade, por exemplo, existem questões conceituais. O retrato ele é sobre a personalidade, a fotografia ela é sobre o instante. Então, são diferenças conceituais que elas tratam em relação ao que a gente quer mostrar. Então, todo o trabalho que a gente faz, ele é feito com a nossa essência. Então, isso vai depender do tipo de trabalho, seja no audiovisual, seja na fotografia. Então, a fotografia, o retrato, ele é uma das formas com que eu escolhi expressar quem eu sou. Mas isso não quer dizer que daqui a um tempo eu esteja fazendo até outra coisa, porque na verdade a gente não é o que a gente faz, mas o que a gente faz é uma extensão da gente. Porque o ser humano ele é isso. Enquanto seres humanos, tudo que a gente faz com os nossos valores. Tudo que a gente faz com as nossas crenças. E é sob esse olhar, justamente, que acontece a transformação na sociedade. Porque para que a gente estivesse aqui, por exemplo, alguém teve que descobrir a eletricidade, alguém teve que, de repente, viabilizar também essa produção, essas câmeras, montar o estúdio. Então, todo esse processo de construção, ele também faz parte justamente o quê? De um propósito maior, que é justamente o quê? A gente trazer o que a gente acredita. E a gente trazer o que a gente acredita não é sobre a gente se limitar à questão da linguagem, porque o retrato ele é uma ferramenta, ele é um caminho, mas ele não é necessariamente uma linha de chegada, porque a câmera, o Sebastião Salgado, ele fala sobre isso, que a gente não fotografa com a câmera, mas a gente fotografa com a nossa cultura. E a cultura não é algo parado, que você pega, que você tem na mão. É como se você imaginasse o ar. A gente não pega o ar, mas a gente respira e a gente sabe que ele está lá. Em que momento assim da sua vida você foi fazer a comunicação? Você foi cursar comunicação social na UESC? Em que momento da sua vida foi despertado para a fotografia? Você já tinha terminado o curso? Foi em meio ao curso? Como é que foi esse olhar que você falou, não, eu quero seguir isso aqui? Eu entrei na graduação em comunicação social da UESC em 2016.2. Antes disso, em 2015, eu já fazia parte do Ilha Xaldão Pandala de Jexá, terreiro de Oxóssi, localizado no Banco da Vitória, e eu sempre tive um olhar muito voltado para as coisas que aconteciam à minha volta. Não tinha equipamento, essas coisas assim elaboradas como a gente tem hoje, mas era eu, o meu celular e vendo as coisas acontecerem. E minha Yalorixá da Arabi, Alba Cristina, ela sempre foi muito ligada com essa questão artística, né? Então foi uma das pessoas que estimulou minha mãe. Então eu via as coisas acontecendo e eu começava a fotografar, mas eu ainda não sabia exatamente o que eu estava fazendo, porque a gente começa muitas vezes o processo como algo novo. Então, com o tempo, entrei em 2016 na UESC, eu comecei a fazer alguns projetos, 2017, 2018, e ao longo do período eu entrei em um projeto de iniciação científica com a professora Valéria Min, que ele foi voltado também para a tradição Ijexá, em que a gente foi para vários terreiros, comunidades tradicionais também da região. Comecei a fotografar também com equipamentos emprestados de colegas, de amigos. Fiz a direção também do filme O Alvé Ancestral. Então esse processo, na verdade, da fotografia, eu digo que não é algo que necessariamente eu escolhi, mas ela meio que me encontrou. Um dom, né? Você descobriu um dom. Exatamente. Um dom dentro de você. Exatamente. E falando sobre o processo, assim, litúrgico, né? Para essa cosmogonia Yoruba, a gente acredita que antes da gente vir para a Terra, a gente se prostra diante de Ajalá, que ele é o orixá que é testemunho, digamos assim, é um modelador de cabeças, e a gente escolhe o nosso destino, escolhe com quem a gente vai se encontrar na nossa trajetória aqui. E é justamente isso,
porque quando a gente para pensar na sociedade, todas as funções elas são importantes, mas isso vai muito assim da gente colocar a gente naquele processo, a gente colocar as nossas crenças, os nossos valores. Então a fotografia ela me encontrou e ao longo do período eu fui descobrindo que além de ser um processo artístico, além de ter aquele apelo estético, a fotografia ela pode transformar também a vida das pessoas, porque a forma como a gente vê ela afeta todo o processo social. Se a gente se vê bem, a gente está mais resultado, a gente está mais próximo de encontrar resultados vitoriosos. Se a pessoa ela se vê menor do que ela realmente é, muitas vezes ela nem vai tentar. Aí ela vai achar que muitas vezes, tem uma oportunidade aqui de ascensão social, uma promoção, não é para mim não. Se a pessoa ela se vê maior do que ela é, muitas vezes ela vai precisar passar por algumas dificuldades para poder ela encontrar quem ela é. Então o ideal é que a gente busque a nossa imagem para que a gente possa ter a clareza de quem nós somos de verdade. Porque a clareza de quem nós somos é o que vai favorecer para que possamos ter uma intencionalidade. E a intencionalidade é o que no longo prazo vai fazer com que a gente possa encontrar a nossa realização não só profissional, mas enquanto pessoa. É como se descobrisse algo dentro de você para fora, na fotografia. Exatamente. É aquela imagem que está escondida dentro aqui, que a pessoa, ela, na hora da fotografia, ela coloca para fora quem realmente é uma beleza que naquele momento aparece, não é? E está escondido. A fotografia traz isso também, não é? Exatamente. E é muito comum ouvir de alguns clientes também falando justamente sobre isso. Poxa, eu nunca parei para me ver por esse olhar, porque no cotidiano é comum que estejamos vivendo quase no automático. Então se torna um momento para você olhar para você. E esse fato de você olhar para você faz com que muitas vezes a transformação aconteça, não necessariamente por causa do Paulo, não necessariamente por causa de uma câmera, mas porque é você se olhando, é você se percebendo. E o ser humano ele acontece em diferentes camadas. Então, para o seu sobrinho você é tia, para o seu amigo você é amiga, para o cliente você é profissional. Então, todas essas camadas, elas acontecem ao mesmo tempo. Mas a depender de cada camada social, a gente vai escolhendo a nossa camada que a gente vai mostrar. Não porque, mas isso aqui não é a minha essência. Não por causa disso, mas porque é um carinho com o outro. É como quando você adapta a linguagem. Existem momentos que você vai falar português, tem momentos que você vai falar inglês, mas porque isso é justamente uma forma de você cuidar da outra pessoa. Então a nossa imagem é a mesma coisa. Porque o Instagram, por exemplo, ele não é a pessoa, ele é sobre a pessoa. E sobre a pessoa ele pode ser várias coisas. E quando a gente fala sobre ser várias coisas, não é você perder o pé no chão, não é a gente perder quem a gente é, mas é justamente o contrário, para que a gente possa se conectar com as pessoas certas. Porque pessoas do bem, elas têm que atrair pessoas do bem. Maravilha, Paulinho. Eu fico assim, admirada como você tem uma sensibilidade. Porque hoje é muito difícil encontrar jovens que tenham focos, que tenham determinação e que saibam realmente quem eles são e o que eles querem ser. Então você passa isso, você passa essa positividade, entendeu? Apesar da gente estar você é aquela pessoa que você muda. Mas isso aí você vai trazer isso, mas nem todo mundo vai aceitar. Sim. Entendeu? Vai aceitar. Então, assim, você falou, você traz, né, essa visão sua da fotografia e você consegue implantar em uma cultura que não existia esse olhar do fotógrafo, da fotografia. Você traz algo novo que você consegue trazer isso para as pessoas. E as pessoas descobrem que realmente elas precisam disso aí. Entendeu? É verdade. Então é isso que eu vejo, é que você encontrou um espaço. Você descobriu um espaço existente que ninguém estava observando. Que ninguém observava, como você disse. As pessoas estão na correria. E muitas vezes elas não estão conectadas com as pessoas certas. Porque elas não se dão tempo para elas. E tem muita gente boa para a gente se conectar. Tem muita gente talentosa para a gente se conectar também. E as pessoas elas não estão nessa descoberta, nessa pegada. Elas não estão nisso aí. E você traz isso.
entendeu? Como artista na fotografia, você traz esse, é um presente, entendeu? É um presente para esse mercado, um mercado que estava vago. Você traz sua sensibilidade, né, do fotógrafo, do retratista. Você traz isso porque tem pessoas precisando ter um olhar sobre elas. Se olhar e falar, olha como eu sou, esse retrato aqui, como eu sou, isso aqui, refletir, né? Quem realmente é aquela imagem que estava escondida. Não é por aí? Não é verdade? E também se a gente não se posicionar, se o bom profissional ele não se posicionar, o mau profissional ele vai. Então, quando a gente fala sobre a gente se colocar enquanto profissional, é justamente para que essas pessoas elas tenham a oportunidade de conhecer um trabalho de qualidade. Por exemplo, você está aqui tendo esse cuidado todo com o programa. Então, você escolhe as pessoas que vão chegar até você. Esse filtro também ele é um cuidado. Esse filtro também é um cuidado. Porque a televisão ela faz o quê? Ela faz com que aquela voz ela reverbere. As pessoas têm voz, todo mundo tem voz. Mas quando a gente para falar no meio de comunicação, aquela voz ela ganha um potencial um pouco maior. Um pouco maior, um pouco maior. E aí, de repente, aquela oportunidade ela já gera uma outra oportunidade. E já gera um outro caminho. Então, o nosso papel, enquanto profissionais, é justamente semear, mas também colher. E a gente não pode plantar mamão e buscar colher banana. Então, quando a gente faz as coisas com o coração, eu acredito que tudo flui. Assim como a gente atrai quem é semelhante a gente. Então, se a gente faz as coisas buscando que o melhor aconteça, colocando o que a gente acredita, o universo ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Então, a fotografia, como eu disse, ela é um dos caminhos que a gente tem. Então, existem vários tipos de fotógrafo. Então, não é só sobre um ser melhor que o outro tecnicamente. A técnica, ela também é um caminho. E esse caminho ele pode ser mais intencional ou não. Por exemplo, existem esquemas de luzes que, a depender do contexto, eles podem tornar a fotografia, o retrato, mais sério, mais contraído. Existem esquemas que podem emagrecer, que podem engordar, porque tudo é uma questão de contexto. Mesma coisa vale para a lente. O equipamento ele importa também. A forma como a gente utiliza a linguagem e as referências, elas importam também. Mas nada disso vai funcionar se a gente não souber onde a gente quer chegar. Porque senão é como você ter o carro na sua mão. Você está lá de frente para o volante. Mas se a gente não sabe dirigir, a gente não vai levar aquele carro para o outro lado. Pode ser o Porsche, pode ser qualquer modelo, mas ele vai continuar ali. Então, às vezes, quem é de fora ou quem está começando confunde um pouco a questão da fotografia e do retrato apenas com a questão do equipamento. Ele é importante. Sem ele a gente não faz o trabalho, ok. Mas não é só isso. O equipamento ele é um caminho. Então tanto faz ser um Porsche ou ser um Fusquinha. Mas se você não sabe dirigir, você vai fazer barbeirada com o Fusquinha ou com o Porsche. Então a gente pensar antes da gente ir para essa parte técnica, que ela também é importante, mas no que a gente quer com o trabalho. No que a pessoa precisa, o que a pessoa quer e justamente qual o propósito daquilo ali no longo prazo. Porque um dos valores da minha marca hoje é a temporalidade. Então, a temporal é justamente aquilo que foge do modismo, que vai perdurar ao longo do tempo. Então, meu foco é fazer trabalhos que pensem a pessoa como um projeto. Então, cada pessoa ela é um projeto. E cada projeto ele tem objetivo. Você falou uma coisa certa, que foge do modismo. Então, às vezes as pessoas elas não querem fugir do modismo, porque quando você traz algo diferente, você vai passar por um tempo para você trazer aquilo ali. Então, é algo diferente. Então, você sai daquela coisa cotidiana, daquela coisa normal da fotografia. Então, você vai plantar. E quando você planta um resultado na vida de alguém, você começa a conquistar outras pessoas, porque através daquela pessoa ali que você fez, ela vai falando, olha, ai, fiz esse trabalho aqui com esse fotógrafo, né, com esse retratista, entendeu? E também, como você disse, você trouxe algo de positivo na vida daquela pessoa ali. E aquilo transmite para você também
a essência que você passou para aquela pessoa, a imagem que você descobriu daquela pessoa, vai trazer para você também de coisas e de resultados positivos para você. E te dizer assim, eu tô aqui no lugar certo, eu tô indo certo. É isso. Então, assim, você se inspirou em alguém? Tem algum retratista, alguém que você se inspirou? Porque sempre a gente admira, tem pessoas profissionais que a gente admira, né? Você se inspirou em alguém? Eu gostaria de fazer até um agradecimento, né, a uma retratista de São Paulo. Eu fiz até mentoria com ela também. O nome dela é Teresa Sá. E no ano retrasado para o ano passado, eu e alguns outros retratistas do Brasil fizemos um grupo de 9 pessoas. Nos reunimos justamente para poder entender o tipo de trabalho que a gente gostaria de fazer. Porque, na verdade, o processo de construção de qualquer profissão, na verdade, ele envolve você aprender com pessoas melhores que você. Então, todos nós, em algum ponto, temos que aprender com outras pessoas. Então, a Teresa, ela foi uma das pessoas que chegou para mim e falou: olha, é possível fazer o processo. Então, no meu caso, eu venho trazendo a minha bagagem, que vem também do cinema, vem também no processo dos documentários. Então, não é a gente se tornar um retratista cópia, um fotógrafo cópia, mas o que eu aprendi com a Teresa foi que eu consigo fazer um trabalho que tem a ver comigo, com o que eu acredito, e que é isso, na verdade, que a gente não precisa, porque é muito comum hoje, eu falo uma tendência que vem acontecendo no Brasil, é você ver um trabalho de um fotógrafo, ele começa a dar curso, e aí de repente ele ensina as pessoas a fazerem a mesma coisa. Então é sempre exatamente a mesma luz, exatamente as mesmas cores. Então o que eu aprendi com a Teresa foi justamente um processo de buscar a minha autenticidade. Porque a referência, ela é justamente para isso, ela é para te ajudar a caminhar. Então eu aprendi muito com ela, com meus colegas também, Flávio Monteiro, Thiago Paternostro, Madalena Checone, entre outros amigos, Adriano também, Beatriz. Então são algumas das pessoas que me inspiraram. E ao mesmo tempo, quando a gente fala de referência, a referência ela não é algo que está circunscrito a uma linguagem específica. Por exemplo, eu aprendi muito com Betânia Maria Vilas Boas, que foi minha professora na UESC. Ela foi uma pessoa que chegou para mim, enquanto eu estava na graduação, e ela disse: olha, você tem que nascer diretor. Você tem que nascer diretor. E ela pegou na minha mão e ela falou: vamos, vamos. Mãe da Arabi também foi uma pessoa que sempre percebeu essa facilidade para a fotografia, para a área de imagem, desde muito tempo. Então, o universo, ele vai mostrando pessoas no caminho, mas a gente precisa se colocar enquanto aprendiz. Porque o fato de a gente dizer que tem pessoas incríveis também do nosso lado, ele não enfraquece o trabalho, ele fortalece o trabalho. Porque o mercado, ele tem espaço para várias pessoas, mas a gente precisa ter esse olhar de aprender e de se ajudar também. Além de você fazer os retratos, né? Fazer isso, fotografar, você também procura mostrar para as pessoas a questão da imagem delas também. Você traz isso para os profissionais, Sim, que talvez a partir dessa sessão, né, de fotografia que você faz, né, de retratos, talvez elas mudem quem elas são realmente, o tipo de imagem sobre elas. sim. É justamente isso. Também, quando a gente fala sobre o processo, o retrato ele é sobre passado, presente e futuro, de forma circular, digamos assim. Porque o passado, ele é a trajetória que fez com que a gente chegasse até aqui. O presente é o que a gente está construindo. E o futuro, ele é uma projeção. Às vezes ele é até uma ideia. Então é diferente da gente tirar o pé do chão. Mas esse processo, ele se torna algo valoroso à medida em que a gente olha assim, opa, eu também posso ser essa pessoa. Eu também posso ir para esse lado, é possível fazer. Porque muitas vezes, para que a gente consiga conquistar um resultado, a gente precisa ter esse olhar de que é possível. Se você não consegue nem imaginar, é muito mais difícil materializar. Então, se você vê algo material, e eu também vivi isso quando eu fui para Salvador, por exemplo, acompanhar a Teresa, teve uma situação em que eu fui retratado por ela e a sensação foi justamente essa.
de que você está vendo um outro lado seu, um outro lado meu, na verdade, que 2 anos atrás eu estava começando a enxergar. Então eu olhei assim, opa, é isso. E hoje eu estou começando a enxergar um pouco mais do que ela viu naquele momento. Porque quando a pessoa ela vem para retratar, quando a gente vai para retratar uma pessoa, muitas vezes a gente está olhando não apenas o presente, mas aquilo que a pessoa ela pode ser de melhor. Porque o outro olhar ele traz isso. Ele é também essa oportunidade. Porque muitas vezes a gente está no automático, aquela coisa padrão do que a gente está vivendo. Às vezes a pessoa está acomodada, ou às vezes a pessoa está simplesmente com muita coisa na cabeça e não para se olhar. E aí a gente que está de fora, eu falo porque o meu trabalho ele também é essa coisa de você começar o trabalho percebendo quem a pessoa é e para onde a pessoa está buscando ir. Tanto que muitas vezes, antes de retratar, a gente já passou por várias reuniões, já conversou sobre temas mais internos no processo. E não estou falando sobre sessão psicológica, é outra coisa. Para que a gente possa adentrar justamente esse objetivo profissional, que também é um objetivo de vida. Porque a nossa profissão ela não é quem a gente é, mas ela é uma extensão da gente. Verdade. Você falou que antes de você fazer essa sessão de fotografias, você passa um tempo com a pessoa, conhecendo um pouco daquele seu cliente. Sim, É sim. muito interessante isso, né? Porque vai ser como se você estivesse ali com alguém que você precisa saber realmente o que é que ele quer. Antes de retratar, de fazer os retratos, né? Você precisa saber que realmente o que é que ele quer, o que é que ele pensa dele. Exatamente. O retrato ele se torna parte do processo. Ele não é a linha de chegada, mas ele é parte do processo. É como se você pensa em um objeto que você tem carinho afetivo. Então, às vezes não é aquele objeto apenas, mas é o valor que você dá a ele. Então, se a gente faz as coisas no automático, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Pode ser que a pessoa se veja, pode ser que não. Mas quando você faz algo com intencionalidade, então aquilo ali vai se conectar, aquele fiozinho vai se conectar com um detalhezinho, que vai se conectar com outro detalhezinho. E aí a pessoa ela vai entender, opa, é por isso que isso. É diferente de você dizer assim, ah não, eu vou usar azul porque todo mundo tá usando azul e não sei o quê. Ou então, ah, vou usar preto porque todo mundo tá usando preto. Não é esse o propósito do trabalho. O propósito é que a gente possa se tornar mais intencional. E ser intencional é a gente buscar a nossa liberdade. Porque só é livre quem se conhece, quem conhece as ferramentas. Paulinho, como é você trazer, nesse momento, como é você trazer, né, essa modalidade da fotografia? Como é que você traz para o mercado? O mercado tem dificuldade de você trazer isso para o mercado aqui da região, de Itabuna principalmente? Dessa conscientização das pessoas? Eu acredito que pessoas semelhantes se conectam com pessoas semelhantes, na verdade. Então, na verdade, assim, toda carta que a gente escreve, ela é escrita para alguém, tem um destinatário. Então, o meu foco, assim como todo e qualquer profissional, não é trazer um trabalho para todo mundo, mas para as pessoas que buscam algo mais profundo, algo mais intencional. Então, eu percebo que esse é um tipo de trabalho que ele conecta, mas ele requer um pouco mais de tempo, ele requer um olhar justamente para a vida. Então, assim, em Itabuna ou em qualquer outro local, na verdade. Tanto que, por exemplo, eu tenho clientes, por exemplo, em Vitória da Conquista, em Ilhéus, em outras cidades também. Então, não é só no sentido da cidade de Itabuna, mas é sobre as pessoas que buscam o que eu busco trazer também. Porque cada propósito, ele se encontra com o propósito que está alinhado. Isso vai depender da cidade. Então, acho que né, é nesse sentido. Entendi. Tem as pessoas certas na hora certa e Exatamente, querendo aquilo que você oferece. exatamente. De repente também vai ter pessoas que elas podem descobrir que elas precisam também, mesmo aquelas que não se descobriram ainda. Acontece muito. Tem muita gente que vem falar comigo procurando só fotografia, e aí quando eu apresento, porque eu monto os orçamentos e todo o projeto de forma personalizada.
E aí quando ela vai lá e descobre as outras coisas, ela acaba até descobrindo que ela precisava de algo que ela nem sabia que existia. Então o trabalho ele é nesse sentido também. Mas ele é um trabalho mais individualizado, mais um a um, de forma que a gente possa preencher um pouco mais dessas lacunas profundas que a gente, às vezes, a gente nem sabe que tem. Você já fez alguma exposição de retratos aqui em Itabuna ou em algum outro local? Você já fez? Em Itabuna não, mas eu já tive fotografia exposta no Museu Nacional, no Festival Meio da Fotografia, que ficou exposta tanto na parte externa quanto na parte interna também. Mas tem uns projetos aí pro ano que vem, talvez. Teve uma fotografia assim que você ganhou algum prêmio de uma fotografia? Essa específica, Festival É? Meio da Fotografia. Sim. Nós vamos dar uma olhada aí no seu material e a gente vai conversando sobre isso. Silas, inicia pelas fotos, pelos retratos. Cadê a produção aí? Produção, cadê vocês? Inicia pelos retratos. Olha que coisa bonita, coisa linda, né? Isso aí foi um dos primeiros, ou foi um dos primeiros retratos seu? Esse aí? Ali em 70. Sim, sim, foi dos primeiros também. Quando eu tava começando a seguir essa linha mais de estúdio, mais de fotografia com flash. Interessante que o cabelo, quando ele tem esse formato mais ondulado, muitas vezes ele traz um pouco mais essa questão de acesso. Só que ao mesmo tempo, pela expressão dela ser mais forte, então o olhar ele se torna mais dominante em relação à questão do cabelo. Porque é justamente isso. Quando a gente para pensar na semiótica dos retratos, da fotografia, é justamente a gente pensar qual elemento ele conversa com qual elemento. Então, às vezes, quando a gente pensa de fora, a gente imagina que o azul sempre vai representar a mesma coisa, o vermelho sempre vai representar a mesma coisa, mas isso tudo vai também do contexto. Então, sempre tem alguma coisa que ela vai comunicar um pouco a mais naquele retrato. Seja no sentido da gente ter uma paleta de cores um pouco mais fechada, seja no sentido de um olhar mais direcionado. Então, todos os detalhes eles vão comunicar também. Eu percebo que você deixa a naturalidade, né? Sim. Aquela questão do Photoshop pesado, né? Você deixou ali a pessoa natural. É verdade. E assim, existem questões que são, como um dos valores da temporalidade, tem algumas coisas que são características das pessoas. Por exemplo, algumas marcas de expressões, elas contam a história porque elas vão continuar com a gente ao longo do tempo. Mas uma espinha, por exemplo, é algo que não vai ficar com a gente. Semana que vem ela pode já ter secado, então não tem por que deixar. Então o processo de tratamento, ele também conta uma história. Quando a gente fecha os olhos, por exemplo, a gente está olhando para onde? Para dentro da gente. A gente está se permitindo se conectar com o tipo de mulher que ela é. Que lindo esse, tá lindo, perfeito. Tá parecendo... Volta o outro aí, Silas. Tá parecendo uma pintura à mão. Isso aí. E a Andrea, justamente ela é de Salvador, eu tratei quando eu estava lá, ano retrasado. Ela tem uma empresa de joias que vem justamente do pai dela, toda uma geração de artistas no processo. E ela faz as joias dela de forma muito artesanal. Então, quando você vai conversar com ela, você percebe justamente essa conexão dela, seja com o sagrado, seja com o interior feminino também. Então, quando eu fui retratá-la, foi justamente essa sensação que eu tive e que eu quis passar. Perfeito, parece uma pintura. Então, a Carol também já traz um pouco mais daquele momento do sorriso. E justamente a ideia quando a gente faz um trabalho de retrato não é apenas a questão da profissão. A profissão ela é importante também ser considerada, mas existem outros aspectos. Então, se você olhar a maioria desses retratos, você não vai saber necessariamente qual a profissão. Você pode imaginar, mas não necessariamente um médico, por exemplo, ele vai ser um jaleco.
O jaleco ele é uma ferramenta, é um EPI. Então, no caso aqui, por exemplo, Cristiane Radvansky. Então, você olha para ela e você não necessariamente está olhando pela profissão, mas está olhando pela pessoa incrível que ela é, por Perfeita esse essa cuidado letra. que ela tem com ela. Perfeita. Olha outra linda, muito arte. A gente vê uma arte, a gente vê nessa imagem aí, a gente vê uma arte. É como se fosse uma coisa pintada à mão. É Cristina Muito linda a Villanova. expressão também que você conseguiu pegar. E quando você olha para a Cristina, por exemplo, ela é uma pessoa que trabalha muito com culinária. Ela tem uma empresa chamada É a Cozinha Afetiva, é produtora também de Carlos Betan, em Salvador. E o trabalho dela é justamente um trabalho afetivo, por isso que ela é a cozinha afetiva. Então a forma de olhar, a forma de se comunicar dela é algo que traz as pessoas muito para perto. Então no caso dela você pode observar que a gente tem uma sequência de retratos que tem uma paleta mais fechada, mas o dela já traz um pouco mais de cor, já traz um pouco mais de detalhe, porque é essa pessoa que ela é. Amei o cabelo dela. Você pegou bem, parecendo uma pintura. À mão. Muito lindo. Dá para fazer um quadro lindo. O sorriso, É esse as retrato aí. texturas. Muito lindo. Perfeito. Olha outro lindo. Aqui Giovanna Braga. Tem Linda. formação estética avançada, enfermeira, intensivista. Então, é como eu falei, a gente não é a nossa profissão. A nossa profissão, ela parte de quem a gente é. Então, a ideia desse trabalho é você primeiro trazer esse resgate de dentro de quem a gente é, para que a gente possa chegar nessas outras camadas. Porque, por exemplo, quando alguém busca vitória, a pessoa está buscando vitória enquanto seus valores. Tipo assim, não, eu vou conversar com Vitória, que ela é uma pessoa que tem uma boa escuta, é uma pessoa cuidadosa. E aí é dessa forma que você exerce o seu trabalho. É dessa forma que você vai se conectar. Não é o contrário. Pode acontecer o contrário, mas é mais improvável. Gabriel, ele tem um empreendimento na área de dança, na área de forró aqui na região. Então eu quis trazer, apesar dele ser uma pessoa mais descontraída, mas um outro lado dele, que é um pouco mais sério, um pouco mais cuidadoso. Heleno Rosário, Nazário também. Ele é assessor de comunicação da UFSB. Então ele traz justamente esse olhar mais analítico, mais atento aos detalhes. Então esse cuidado dele é justamente um olhar que muitas vezes, se a gente parar no automático, esse olhar ele já está ali. Tá maravilhoso esse retrato. Ele foi inclusive na Alameda Mall. Tá maravilhoso. Então esse olhar ele já está Que ali. você conseguiu captar dele. Você consegue o olhar, você consegue transmitir o olhar da pessoa assim, uma coisa forte. O olhar, como se fosse uma pintura mesmo, uma coisa feita a pincel. O olhar, muito, muito nítido o olhar das pessoas. Muito nítido isso aí. Aqui nosso amigo Jean Costa. Esses retratos foi em comemoração ao aniversário dele no ano retrasado. Muito lindo também. E nesse momento a gente buscou trazer um lado de Jean, que é esse lado mais do artista que está ali. Então eu simulei uma luz de palco, uma coisa que vem de trás, traz um contraluz. Porque Jean, ele apesar de ser uma pessoa muito humilde, muito cuidadosa, mas ele traz um refinamento, seja na música, seja em tudo que ele faz, que toca o coração. Então é Jean começar a tocar, aí você já vê o pessoal em lágrimas. Inclusive no show Feliz Feliz, que foi uma comemoração de vários anos de carreira dele, eu estava cobrindo e no final do show, o comentário do público era justamente eu saí daqui feliz, feliz. E é justamente o tema do show dele. Porque é essa leveza, esse cuidado. Mas dentro desse cuidado existe também justamente aquele mistério do artista. Então a gente que é artista, existe um ponto até onde você vai revelar de você. Porque você escolhe o que você vai mostrar. Toda marca ela tem isso, ela escolhe o que ela vai mostrar. E Jean é uma pessoa muito cuidadosa, tem muito carinho. Aqui, Olha outro lindo. A expressão desse sorriso. doutora Janaína. Lindo. Ela é uma pessoa, ela é ginecologista e ela traz muito
essa coisa do cuidado, da atenção da mulher, tem sempre uma palavra de cuidado. Então o retrato ele traz esse olhar dela, que é esse olhar que vai trazer a pessoa para perto também. Então todos nós acontecemos e existimos em camadas. Então perceba que a profissão ela existe, mas antes da profissão existe essa essência da pessoa, que é justamente quem a gente é. Muito linda essa imagem dela. Ela já é uma jovem, né? Em Salvador também, Kathleen Xavier. Eu Muito bonito retratei as também. irmãs. Ambas são modelos, especificamente. E a gente trouxe esse olhar mais para dentro, uma coisa mais reflexiva também. Então foi uma linha um pouco mais editorial de moda. Leonora Confimente, ela tem um É daqui espaço, de Itabuna? ela é de Ilhéus, ela tem um espaço chamado Linda. Leonora Confimente, então ela administra aulas de yoga, aulas de forró também, agora está fazendo aulas de zouk. Então ela é uma pessoa que ela traz essa visão justamente do empoderamento feminino, da mulher ela se olhar, da mulher se cuidar e descobrir justamente essa coisa divertida também que é a dança, né? Então Lena ela traz assim entre seus vários conhecimentos, entre seus vários mistérios, né? Porque ser mulher é justamente isso, né? É ter várias camadas dentro dela. Momentos, vários momentos, né? Exatamente. É verdade. Mas linda essa imagem também. O que ela transmite, né? Ai, outra imagem linda. A Lori Santana. Eu gosto muito do preto e branco também. Eu também sou fã. E o preto e branco, ele traz uma temporalidade, mas não apenas isso. Existe uma outra questão também. Às vezes, as cores, elas distraem a gente de outras coisas. Então tem momentos em que o preto e branco ele faz com que a gente olhe mais para a emoção do retrato. Não que as cores não tenham emoção, mas além de ter essa questão da temporalidade, porque o preto e branco, ele é algo que sobreviveu ao longo do tempo. Então ele vai automaticamente remeter um pouco mais a essa coisa mais clássica, a essa coisa mais durável. Então são detalhes que vão estar atrelados justamente a essa característica da imagem, que ela vai de contramão muitas vezes com aquela coisa do selfie, por exemplo. Porque o selfie, e eu não estou dizendo que o selfie necessariamente é algo ruim, é uma característica. Ele não é necessariamente aquela imagem que a gente vai guardar. É uma diferença de você fazer um retrato e você fazer um selfie. É muito diferente. A imagem que transmite de um retrato é bem mais sensível da pessoa, né? Traz bem mais traz bem mais a imagem da pessoa, né? Existem algumas entrevistas do Sebastião, por exemplo, que ele fala que na concepção dele, essas fotos, esses selfies de hoje, ele não considera fotografia. E aí, quando a gente traz isso, é uma questão de você fazer uma característica de comportamento. Que cada teórico, cada retratista, cada fotógrafo ele tem a sua visão. Então, na visão do Sebastião Salgado, a fotografia ela entra mais como um comportamento também. É aquele elemento que você guarda, que você tem uma relação com ele. Então, o selfie, ele tem a sua funcionalidade, ele tem a sua importância, mas ele não é aquela imagem que a gente vai guardar. A mãe da Arabi, por exemplo, a Alba Cristina. Olha que coisa linda essa. Essa imagem muito linda. E você vê que no caso dela, o olhar é algo que fala tudo. Então tem outros elementos no retrato, mas o olhar ele simplesmente já diz. Essa imagem é muito linda. Eu acho que você, para expor essa imagem aí, seria uma imagem interessante você usar na exposição. Com certeza. Muito, muito linda. Marinho, ele também é de Salvador, ele é ator, ele tem um trabalho muito profundo, né? Então, até quando eu tive a oportunidade de retratá-lo, algo que a gente conversou muito foi justamente sobre essa oportunidade de você se expressar. Porque, na verdade, cada pessoa, tudo que a gente faz, na verdade, de certa forma, é também uma expressão artística. Quando a gente para pensar, não, a performance é só quando você está em cima do palco. Não, tudo que a gente faz é uma performance. A nossa vida, ela também é uma performance. Só que muitas vezes, quando você pega um ator, por exemplo, para retratar,
ele já tem essa concepção formada de que muitas vezes ele está fazendo a representação dele mesmo. Então, às vezes, a diferença é que ele vai ter um pouco mais, digamos assim, de abertura para se expressar, para se liberar. Essa imagem está muito bonita também. Você passa quanto tempo assim com a pessoa para poder arrancar uma imagem assim, hein? Então, isso depende. Porque, como eu falei, tem trabalhos que eles levam um pouco mais de tempo pelo processo de consultoria. Tem cliente que fica 3, 4 meses comigo até a gente chegar nesse processo. Tem outros clientes que é um processo mais rápido. Então, vai de caso a caso. Mas o processo das fotografias em si, normalmente vai ser um turno. Vai de cada caso. Tem situações que são mais objetivas, vai ser 1 hora, 2 horas. Então, assim, cada caso é um caso, porque cada pessoa tem necessidades diferentes. Olha que coisa fofa essa. Essa Rui Povas, nosso escritor. é o jeito dele ali, não é? Chá. É o jeito dele. Exatamente. Eu quero trazer ele aqui no meu programa. Não, merece. Quero trazer ele aqui. E Pajé Laderé, ele tem uma produção muito rica, tanto nos livros, tanto como Babalorixá, Academia de Letras de Ilhéus, de Itabuna. E a gente também aproveitar essas pessoas. Sim. Aproveitar porque é uma geração que ensina muito a essa geração. Uma geração do passado que ensina muito essa geração. Então a gente tem que aproveitar essas pessoas. Exatamente. E trazer elas para contar, né? Para vir para cá, para falar e ensinar. É verdade. Passa mensagens de vida para essa nova geração. É mesmo. Ensinamentos. Eu quero trazer ele aqui. Merece. Olha que outra imagem assim. Thales Almeida. Perfeita essa imagem. Já é o lado mais empresário, aquela coisa mais... Thales, ele é advogado, né? E além disso, ele tem um lado dele, né? Que ele é pesquisador, escreve também. Então a gente quis trazer esse lado dele. Justamente aquela pessoa que traz uma decisão assertiva. Ele é aquele tipo de advogado que ele vai olhar cada detalhe do contrato, que ele vai ouvir, que ele vai se importar. Então a imagem ela vem justamente para emoldurar essa essência do profissional que a gente vai encontrar no mercado também. Não que a fotografia não possa ter também aquele âmbito de ser pra gente. Ela pode ter também o lado pra gente. Mas tem situações em que a gente quer mostrar esse lado para o externo, que é para o público que vai contratar. E aí os valores que a gente quer que a pessoa encontre, que ela vai encontrar na verdade, eles têm que estar também na imagem. Gostei muito dessa imagem também. Tereza, ela é psicóloga e observe que não é sobre você retratar necessariamente só a psicologia, mas esse lado dela que inspira outras mulheres também. Porque quando a pessoa ela vai encontrar ela não vai encontrar apenas a profissional, mas aquela pessoa que acontece em várias camadas, que passou por uma jornada e que hoje transforma outras mulheres. E às vezes esse processo da transformação ele envolve também o mistério. Envolve também camadas que estão ali, porque é justamente isso, é a pessoa que conhece os mistérios também do mundo. É muito interessante. Muito, essa imagem aí também é muito forte, né? Muito forte essa imagem aí. Parece que você tá no filme. A ideia é No essa. local de um filme. Muito interessante. E foi em Deus. Olha outra imagem, né? Muito... Ela também, então você vê como de um São cenário para a mesma outro pessoa. é a mesma pessoa, mas de um cenário para outro, olha como muda a perspectiva também. Porque a luz, o horário do dia, a característica também da vestimenta, tudo isso comunica na mensagem. Então você percebe que até a arquitetura do espaço que foi escolhido também ela traz uma mensagem mais de introspecção, de alguém que já está num processo de análise, de ascensão e que tem as respostas. Então cada elemento da imagem é pensado de forma intencional para reforçar a mensagem. Então se você vê o violeta, ele não está ali por acaso. Se você vê um detalhe branco, ele não está ali por acaso. Até combinou com as cores ali da minha marca. Né? É. Eu gosto muito também. Porque são cores que elas, além de chamar
para você, eles trazem essa coisa da força feminina. Eu gosto muito também. Vamos ver aí, tem mais imagem? Olha que linda. A Vita Desterro, Ilha de Ilhéus. Então você percebe que nesse caso a gente já usa outro tipo de contraste, né? Então branco no branco. Mas como ele tem uma tonalidade de pele mais retinta, Muito linda essa imagem. Muito. então os olhos eles conversaram com essa parte Que imagem externa. linda. Acho que essa daí também dá pra você colocar na exposição também, viu? Muito linda. Eu gosto de imagens assim. Também. Então perceba que todos eles são retratos, mas cada um a gente tem alguns elementos um pouco diferentes. Uns uma coisa mais escura, outros uma coisa mais clara, uma coisa mais low-key, que é aquela coisa mais escura, outros uma coisa mais high-key, como esse exemplo. Que o high-key muitas vezes ele traz um pouco mais desse acesso para olhar. Que é aquela técnica que você traz uma paleta mais clara, normalmente ele traz mais acesso. Normalmente o low-key, que são aquelas fotografias que elas trazem uma dinâmica mais escura, eles trazem um pouco mais de mistério, um pouco mais de distanciamento, a depender do processo. Mas não é distanciamento de você afastar a pessoa, mas é um distanciamento saudável. Que a pessoa, quando ela vê uma imagem e ela vê um certo, não, a pessoa tem um certo valor, então eu preciso pagar o pedágio para estar próximo daquela pessoa. E eu não estou falando de dinheiro, mas é sobre merecer aquela atenção. Porque existem várias pessoas no mercado que são preciosas, que precisam se colocar como preciosas. Verdade. Tem mais imagem aí dos prêmios, Silas? As imagens dos prêmios dele. Produção. Olha o tempo. Cadê a produção? Tem algumas imagens aí dos prêmios. Cadê a produção, hein? Gente, é o tempo. Ah, sim. Isso aí foi. Esse foi meu primeiro prêmio, na verdade. Que bom passar o primeiro. Foi o segundo festival, o Recanto do Cinema, que acontece em Brasília, no Distrito Federal. E esse festival ele foi muito especial, porque foram 256 curtas, né, inscritos do Brasil todo. E ele passou por júri popular. Então imagine a atenção, né? Nunca tinha participado de festival. Foi de fotografia? Cinema. Sim. E o filme que ganhou foi O Álbum Ancestral, que foi o meu primeiro documentário. E aí era até na pandemia, então eu lembro que eu entrei ao vivo com as pessoas do filme, com Rui até que a gente mostrou aqui. Sim. Mãe da Arabi, Alba, Luzi Borges, Lucossou. A gente entrou ao vivo para receber e pra gente aquilo foi algo que ganhou um grande significado não apenas pela premiação em si, mas justamente por ocupar aquele espaço. Porque esse filme ele conta a história de Mejigan, Inês Mejigan, que foi uma ancestral que ela veio da cidade de Lechá, na Nigéria. Então na época dela ela foi escravizada, ela passou por aquele processo todo, foi resistência quilombola e ela não teve a oportunidade de contar a sua história em praça pública. Então ele é um filme que traz a essência de Oxum, do Alto Amor, mas que ao mesmo tempo traz essa história dela. E mais aí, alguma imagem de prêmio? Aí foi justamente no período em que a gente esse aí deve ter sido circulando. maravilhoso, né? Esse aí, não é? Sim, aí foi uma matéria que saiu no portal da UESC enquanto a gente estava circulando alguns festivais. Foi no período da pandemia também. Pode passar. Pode passar. Aí foi uma matéria na Rede Sul Bahia. Pode passar. Aí foi naquele período da premiação do Festival Recanto do Cinema. E no mesmo período participei também do Prêmio Spocon na etapa regional. Pode passar. Tem mais? Pode passar. Silas. Aí foi a participação. Aí é o mesmo, né? Isso, aí foi participação no Festival de Cinema Baiano. Eu sei.
Pode passar. Pode ir passando direto. Pode ir passando direto. Aí foi uma das participações em festivais internacionais. Huntington Beach Human Relations Committee. E como o filme ele foi traduzido, então ele foi circulando também em outros espaços. Pode passar, Silas. Clapperboard Golden Film Festival. Foram 1949 submissões para esse festival e a gente foi entre os selecionados. Pode passar. Também um dos festivais internacionais foi na Grécia. Pode passar. Pode passar. Clapperboard de novo. Pode passar, Silas. Esse aí foi o prêmio do Recanto do Cinema. Pode passar. Passe mais rápido, senão não vai dar tempo. Temos já pouco tempo. Festival de Curtas Ecofalante. Pode passar. Esse aí foi uma premiação que eu recebi no Favera, é um festival de Goiânia. A gente ganhou com 2 categorias, uma como menção honrosa e uma outra que foi categoria do júri. Tem mais aí? Esse já foi um prêmio mais recente. Esse foi com outro filme, O Paulson e o Mistério Místico. Foi na Paraíba. Eu ganhei, na verdade, 2 prêmios Spocon, que eles são um prêmio relacionado com a Intercom, que é justamente uma empresa que ela realiza eventos de comunicação, publicações. E aí teve a etapa Nordeste, que aconteceu na UXAL, em Salvador. E aí em seguida houve essa etapa na Paraíba, em João Pessoa. E aí a gente ganhou como melhor programa laboratorial de TV, O Paulson e o Mistério Místico. Mais uma matéria também. Aí foi na etapa da UXAL, Nordeste. Pode passar. Até com o Nordeste. Terminou? Então, Paulinho, é muita emoção, né? Ver assim, tão pouco tempo você já ter, né, conseguido chegar e marcar seu nome, marcando aí seu espaço, conquistando o sucesso, né? Em tão pouco tempo. Então eu creio que tem uma caminhada ainda para você. Eu creio que deve ter vários projetos aí na sua mente aí, entendeu? Que não vai ficar só aqui. E eu creio isso, entendeu? Eu creio, Paulinho, que Itabuna ainda vai ficar pequeno para você. Entendeu? É isso que eu creio. E assim, que Deus continue te abençoando. Viu? Todo esse dom, né? Todo esse talento que Deus te deu. Então, assim, eu creio que não ficará só por aqui, porque você tem uma estrela. Você construiu, né, esse sonho. Então, assim, um jovem já ter essa visão que você tem, né, de trazer algo tão diferenciado, né, na fotografia, nos retratos, tudo aí que a gente viu, entendeu? Tudo que você viveu, né, e trouxe de dentro de você para fora. O seu sonho veio para fora, o seu sonho veio para as pessoas. Então, assim, é muito bom estar aqui hoje, nessa oportunidade aqui com você. E eu espero que não seja só hoje. Eu espero que você retorne aqui também, falando de outros projetos, de projetos novos, porque eu sei que muita coisa Deus tem para você ainda. Viu? A gente está chegando ao final do programa. E foi muito bom estar aqui com você. Pena que o tempo passa tão rápido. É verdade. Eu queria agradecer e dizer que eu acredito que a fé e o pertencimento são questões transformadoras. E uma das formas que a gente tem de expressar a nossa fé é justamente quando a gente faz o que a gente acredita, quando a gente permite partilhar quem a gente é com outras pessoas. E você é essa pessoa.
você encontrou esse espaço na comunicação e por você ter essa generosidade, porque você é uma pessoa generosa, você resolveu compartilhar esse espaço com outras pessoas que têm suas histórias, que têm os seus sonhos, porque a gente transforma a sociedade não apenas quando a gente vai para fora, mas principalmente quando a gente retorna para perto. Então é justamente isso. Todo trabalho é uma forma da gente cuidar das pessoas, mas muitas vezes o cuidado ele começa nessas atitudes, tá bom? Então eu agradeço a você, agradeço a produção, Barbosa, toda a família, todos os amigos que estão aqui e já deu certo. Que Deus e os orixás continuem sempre proporcionando a você tudo de melhor que há nos seus caminhos. Obrigado. Até o próximo Gente de Vitória, na próxima terça-feira. Chegamos ao fim do programa de hoje. Quero agradecer aqui a sua audiência e o seu carinho diário. Amanhã a gente retorna a partir das 10 horas e, claro, com muitas informações e quadros especiais para você. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e agora seguimos então a nossa programação com o Alerta Cidade de Newton Santos.